Questão 24. O livro da vida em 3 artigos. Em seguida, deve-se considerar o livro da vida. E sobre isso são 3 as perguntas. 1. O que é o livro da vida? 2. De qual vida é o livro? 3. Alguém pode ser apagado do livro da vida? Artigo 1º. O livro da vida é o mesmo que a predestinação? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que o livro da vida não é o mesmo que a predestinação. 1. Com efeito, disse no Eclesiástico: tudo isso é o livro da vida. A glossa explica: Isto é, o Novo e o Antigo Testamento. Ora, não é isso a predestinação. Logo, o livro da vida não é o mesmo que a predestinação. 2. Além disso, para Agostinho, o livro da vida é uma certa força divina que fará voltar à memória de cada um suas obras boas ou más. Ora, não pertence à predestinação uma força divina. Seria antes um atributo de poder. Logo, o livro da vida não é o mesmo que a predestinação. 3. Ademais, a predestinação se opõe à reprovação. Se o livro da vida fosse a predestinação, haveria um livro da morte e um livro da vida. Em sentido contrário, sobre as palavras do Salmo 68. Que sejam riscados do livro. A glossa explica: Este livro é o conhecimento de Deus, pelo qual predestinou a vida os que conheceu de antemão. Respondo. Fala-se de um livro da vida em Deus por metáfora, por semelhança com as coisas humanas. É costume dos seres humanos inscrever num livro os que são eleitos para algo, como os militares ou os conselheiros, que eram chamados outrora de pais inscritos. Ora, fica claro pelo que precede que todos os predestinados foram eleitos por Deus para possuir a vida eterna. A inscrição destes predestinados é chamada o livro da vida. Por outro lado, diz-se metaforicamente que algo se encontra inscrito no intelecto de alguém quando o guarda firmemente em sua memória, segundo a palavra dos Provérbios. Não te esqueças de minha lei, que teu coração guarde meus preceitos. E um pouco mais adiante: transcreve-as nas tábuas de teu coração. Pois nos livros materiais escreve-se também para ajudar a memória. Por isso, o conhecimento de Deus, pelo qual retém firmemente os que predestinou para a vida eterna, é chamado o livro da vida. Como a escritura de um livro é o sinal do que se deve fazer, assim também o conhecimento de Deus é nele uma espécie de sinal dos que deve conduzir à vida eterna.
É o que se diz na segunda carta a Timóteo. Permanece o sólido fundamento assentado por Deus. Serve-lhe de selo. O Senhor conhece os seus. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que pode-se falar de um livro da vida em dois sentidos. Primeiro, significa a inscrição dos que são eleitos à vida. E é neste sentido que estamos falando de livro da vida. Pode-se também chamar de livro da vida a inscrição do que conduz à vida. E isto ainda em uma dupla acepção. Quer se trate das coisas a fazer, e assim o Antigo e o Novo Testamento são chamados o livro da vida. Quer se trate das coisas já efetivadas, e então a força divina que trará um dia à memória de cada um todos os seus atos, é chamada o livro da vida. Como também se pode chamar de livro militar aquele em que figuram os inscritos para o exército, o que trata da arte militar e o que relata as façanhas dos soldados. Daí fica clara a resposta à segunda objeção. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que não costumamos inscrever os que são repudiados, mas os que são eleitos. Por isso não existe um livro da morte correspondendo à reprovação, como a predestinação corresponde ao livro da vida. Quanto ao quarto, deve-se dizer que o livro da vida difere da predestinação, segundo a razão, pois implica seu conhecimento como se vê pelo texto da glossa citado. Artigo 2º. O livro da vida refere-se apenas à vida gloriosa dos predestinados. Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que o livro da vida não se refere apenas à vida gloriosa dos predestinados. 1. Com efeito, o livro da vida é um conhecimento de vida. Ora, é por sua própria vida que Deus conhece toda outra vida. Logo, o livro da vida se refere principalmente à vida divina, e não apenas à vida dos predestinados. 2. Além disso, como a vida gloriosa procede de Deus, assim também a vida da natureza. Se chamamos livro da vida o conhecimento da vida gloriosa, o conhecimento da vida da natureza deve ser chamado também livro da vida. 3. Ademais, alguns são eleitos para a graça e não o são para a glória, como o prova o que é dito no Evangelho de João. Não fui eu quem vos escolhi, vós os 12. E, no entanto, um de vós é um diabo. Ora, o livro da vida é a inscrição da eleição divina, como se disse. Logo, se refere também à vida da graça. Em sentido contrário, o livro da vida é um conhecimento da predestinação, como foi dito. Ora, a predestinação só se refere à vida da graça enquanto conduz à glória. Pois não são predestinados os que têm a graça, mas não alcançam a glória. O livro da vida só se refere à glória. Respondo. Como foi dito, o livro da vida comporta uma espécie de inscrição ou de conhecimento dos eleitos para a vida.
Elege-se, pois, alguém para aquilo que não lhe cabe em razão de sua natureza. Ademais, aquilo para o qual alguém foi escolhido tem a razão de fim. Por exemplo, não se escolhe ou se inscreve um soldado para carregar armas, mas para que combata, pois esta é a função própria para a qual se ordena o exército. Ora, já se disse acima, o fim que ultrapassa a natureza é a vida gloriosa. Portanto, o livro da vida se refere propriamente à vida da glória. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a vida divina, mesmo como vida gloriosa, é natural a Deus. A seu respeito não há eleição, por conseguinte, nem livro da vida. Pois não dizemos que alguém foi eleito para ter um sentido ou qualquer outra coisa própria da natureza. Fica respondida a segunda objeção, pois em relação à vida natural, não há eleição nem livro da vida. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que a vida da graça não tem razão de fim, mas de meio para um fim. Assim, não se diz que alguém foi eleito para a vida da graça, a não ser na medida em que a vida da graça é ordenada à glória. Por isso, os que têm a graça, mas não alcançam a glória, não são chamados eleitos em sentido absoluto, mas sob certo aspecto. Igualmente, não se consideram de modo absoluto inscritos no livro da vida, mas apenas de certo modo. Na medida em que na ordenação e no conhecimento de Deus está indicado que terão certa ordenação à vida eterna, segundo sua participação da graça. Artigo 3º. Alguém pode ser apagado do livro da vida? Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que ninguém pode ser apagado do livro da vida. 1. Com efeito, Agostinho escreve: A presciência de Deus que não pode se enganar é o livro da vida. Ora, nada pode ser subtraído à presciência de Deus, nem à sua predestinação. Logo, ninguém pode ser apagado do livro da vida. 2. Além disso, o que existe em algo, aí existe segundo o modo próprio dessa coisa. Ora, o livro da vida é algo eterno e imutável. Logo, tudo o que aí se encontra não pode ser temporal, mas imutável e indelével. 3. Ademais, apagar se opõe a escrever. Ora, ninguém pode voltar a ser inscrito no livro da vida de novo. Logo, ninguém pode dele ser apagado. Em sentido contrário, lemos no Salmo 68. Sejam apagados do livro da vida. Respondo. Alguns dizem: ninguém pode ser verdadeiramente apagado do livro da vida. Mas isso pode acontecer segundo a opinião dos homens. É frequente na Escritura dizer que uma coisa é feita quando se torna conhecida. Segundo este modo de falar, disse que alguns que estão inscritos no livro da vida, na medida em que os homens pensam que aí figura,
por causa de sua justiça presente. Quando, porém, aparece nesta vida ou na futura, que decairá desta justiça, disse que dele foram apagados. É assim que a glossa explica esta eliminação, a propósito da palavra do Salmo 68. Sejam apagados do livro da vida. Mas não ser apagado do livro da vida é dado como recompensa dos justos, de acordo com o Apocalipse. Assim o vencedor se trajará com vestes brancas. Não apagarei seu nome do livro da vida. Por outro lado, o que é prometido aos santos não se encontra unicamente na opinião dos homens. Por essa razão, pode-se dizer que ser apagado ou não do livro da vida deve se referir não apenas à opinião humana, mas também à realidade. O livro da vida é a inscrição daqueles que estão ordenados à vida eterna. E esta ordenação procede de dois fatores: da predestinação divina, e tal ordenação nunca falha, e da graça. Pois todo aquele que tem a graça é por isso mesmo digno da vida eterna. Mas esta ordenação às vezes falha, pois alguns que são ordenados pela graça a receber a vida eterna, dela decaem pelo pecado mortal. Assim, aqueles que estão destinados a possuir a vida eterna pela predestinação divina estão inscritos no livro da vida. Pois aí se encontram inscritos como devendo possuir a vida eterna em si mesma. E estes nunca são apagados do livro da vida. Contudo, os que são ordenados a receber a vida eterna, não pela predestinação divina, mas apenas pela graça, dizemos que estão inscritos no livro da vida não absolutamente, mas sob certo aspecto. Pois aí estão inscritos como devendo receber a vida eterna, não em si mesma, mas em sua causa. Eles podem ser apagados do livro da vida. Não que esta eliminação se refira ao conhecimento de Deus, como se Deus previsse algo antes e depois o ignorasse, mas a coisa conhecida. Porque Deus sabe que alguém está antes destinado à vida eterna, e que em seguida não mais a ela estará ordenado, tendo perdido a graça. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que ser apagado do livro da vida não se refere, acabamos de dizer, à presciência, como se em Deus houvesse alguma mutabilidade, e sim as coisas previstas, que são mutáveis. Quanto ao segundo, deve-se dizer que ainda que todas as coisas em Deus se encontrem de modo imutável, elas em si mesmas são mutáveis. E a isso se refere a eliminação do livro da vida. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que do mesmo modo que alguém pode ser apagado do livro da vida, pode também ser aí inscrito de novo, seja pela opinião dos homens, seja porque novamente começa pela graça a estar ordenado à vida eterna. E isto está igualmente compreendido no conhecimento divino, embora não como novidade.